Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do budismo primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Ao viver insatisfeito, se sentirá miserável. Saber o limite da satisfação lhe trará tranquilidade. Nissen Shonin, 1831. Pensar só tenho isto é sufocante. Já pensar tenho isto é uma grande alegria. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Bom, hoje nós vamos aprender a respeito do 8º capítulo do Sutra Lotus, o prenúncio aos 500 discípulos. Este capítulo
na continuidade do capítulo anterior, capítulo do elo passado, o Buda aplicará outras concessões de iluminação, motivará muitos outros seguidores e discípulos. E este trecho, 8º capítulo, ainda faz parte da via de pregação elo. Lembremos que a via de pregação elo, ela se baseia em contos de vidas passadas, em que o Buda demonstra aos seus discípulos que eles, na verdade, se dedicam à prática da fé, à prática ascética, já desde muitas outras vidas passadas, e faz eles se certificarem da razão e importância de estarem passando pelo que passavam naquele momento, e fundamenta ainda mais a importância de se esforçarem mais ainda. Neste 8º capítulo, o personagem principal agora é o Furuna. O Furuna, ele vem logo em seguida, depois dos 4 principais discípulos de Buda, chamados Shidai Shomon, os 4 discípulos de erudição de Buda. Lembremos que o primeiro discípulo a receber a concessão da iluminação foi o Shariputra, ou Sharihoto, o sabedoria número 1. Logo em seguida, o Mokuren, o discípulo força sobrenatural número 1, foi quem recebeu a concessão da iluminação. Depois, o Makakasho, que é o Zuda, o desprendimento número 1. Em quarto, o Shubodai, que é o discípulo vacuidade número 1, haviam recebido a concessão da iluminação. Esses 4 principais discípulos, Sharihotsu, Mokuren, Kasho e Shubodai, nomes um pouco difíceis de memorizar, mas são os 4 principais discípulos de Buda. Em quinto lugar vem o Furuna, que é o discípulo pregação número 1. Depois de Buda, quem realizava a melhor pregação, a melhor transmissão do Dharma, era este Furuna, de personagem principal deste 8º capítulo. Este 8º capítulo, ele é intitulado Prenúncio aos 500 discípulos. Prenúncio aos 500 discípulos. Isso porque, a partir deste capítulo, o Buda ele começa a massificar o seu projeto de transmissão e concessão de iluminação. Se até agora, desde o 3º capítulo, o Buda vem concedendo, prenunciando a iluminação a um e a outro, a partir desse capítulo ele começa a massificar. E tendo este Furuna como principal personagem, ele ainda vai conceder a iluminação a 500 discípulos. Este Furuna, logo depois do Shubodai, ele é colocado como um dos principais discípulos de Buda pela sua habilidade em transmitir o Dharma sagrado. Este 8º capítulo do Sutra Lotus, o título é a concessão da iluminação, no prenúncio aos 500 discípulos. Mas aqui no Sutra Lotus consta que o Buda concedeu mais. Ele concedeu a iluminação neste capítulo para 1.200
discípulos. Mas, se ele concedeu a 1.200 discípulos, por que o título é concessão, prenúncio aos 500 discípulos? Isso justamente porque o Buda ele fez em 2 etapas. Primeiramente, ele concedeu a iluminação a 500 discípulos. E depois que esses 500 discípulos, através da parábola, aqui neste capítulo 8º, nós temos mais uma parábola do Sutra Lotus, a parábola intitulada A Joia Escondida no Colarinho. Depois que esses 500 discípulos recebem a concessão, recebem a iluminação, o prenúncio da iluminação, eles demonstram a sua gratidão proferindo essa parábola da joia escondida no colarinho. Este discípulo, Furuna, era alguém que já havia aprendido a relação do elo passado que existia entre ele e o Buda. Como todos lembramos, no capítulo 7, capítulo do elo passado, quando foi pregado a história dos 3.000 kalpas de gotas, o Buda, na verdade, ele demonstrou a relação que possuía com todos os seus discípulos e que eles não estavam ali por um mero acaso. Que se praticam hoje, na verdade é porque desde vidas passadas, eles de alguma forma já vinham praticando e demonstrando a consciência dessa relação ao longo de várias vidas e história. Furuna, após receber a concessão da iluminação, se adiantou à frente de Buda, elogiou, homenageou, louvou ao Buda, agradecendo declaradamente. Se prostrou no chão, encostando o seu rosto na terra, em demonstração de gratidão, e cumprimentou o Buda. Ele demonstrou a sua mais sublime devoção. E depois dessa sua demonstração, foi o Buda que elogiou o Furuna. Como o Buda já havia pregado para toda a Assembleia que o Furuna era o pregador número 1, as pessoas respeitavam por esse fato o Furuna. Mas o Buda enfatizou, dizendo que ele não era somente o pregador número 1 porque falava e transmitia melhor que os outros. Se fosse só para falar da boca para fora, ele não seria enumerado como um dos principais discípulos de Buda. Ele era o pregador número 1 porque, além de falar e transmitir muito bem, ele depositava a sua vida na sua fala. Ele depositava todo o seu ser naquilo que pregava. Ao longo da história em que o Buda se dedicou à educação de todos os seus discípulos, muitas pessoas às vezes pensam que o Buda deixava seus discípulos facilmente transmitirem os ensinamentos. Mas não era bem assim. Este próprio Furuna, que se tornou no pregador número 1, a ele não foi permitido tão cedo, tão facilmente, transmitir as palavras de Buda, pregar o Dharma sagrado, mesmo sendo o melhor. Ele precisou passar pelo processo de eliminação do karma negativo e lapidação. Somente depois
que ele passou por tudo isso, é que ele, se sentindo um pouco mais pronto, ele foi pedir para o Buda para poder sair pregando o Dharma sagrado. E foi quando o Buda resolveu testar a sua determinação. Vamos ver até que ponto o Furuna pode ser considerado de corpo e alma o pregador número 1. O Furuna implorou ao Buda para que ele pudesse realizar a propagação do Dharma num longínquo país. Sendo assim, Buda perguntou ao Furuna: ó Furuna, parabéns pela sua determinação, mas neste lugar que você deseja ir para pregar, as coisas não são fáceis e as pessoas não possuem determinação alguma em praticar ou até mesmo escutar o Dharma sagrado. E essas pessoas vão caluniar você, vão difamar você. E aí, se elas fizerem isso, o que você vai fazer? A resposta do Furuna foi a seguinte: bom, mesmo que eles me difamem, desde que não me apedrejem, tudo bem. Mas aí o Buda avançou um pouco mais. Mas se eles não só te apedrejarem, além disso eles esfaquearem você, o que você vai fazer? Bom, se eles me apedrejarem, tomara que pelo menos não me esfaqueiem. Mas e se te esfaquearem? Bom, se eles me esfaquearem, tomara que não me matem. Mas e se eles te matarem, Furuna? A resposta de Furuna foi a seguinte: bom, se eles me matarem, desde que eu morra para poder pregar o Dharma, não tem problema. Eu nasci, agora eu tenho certeza que eu devo viver e morrer em função disso. Pregar o Dharma é a minha missão de vida. Sendo assim, o Buda lhe disse que então estava pronto para realizar a pregação. Ou seja, as palavras de Furuna são palavras que representam que ele não é alguém que simplesmente fala somente da boca para fora. Alguém que fala e que é capaz de apostar, entregar a própria vida por aquilo que prega, por aquilo que faz, só pode ser alguém verdadeiro. Portanto, o Furuna, o pregador número 1, era esse alguém. E agora havia se tornado em um alguém iluminado pelo prenúncio de que no futuro certamente atingiria a iluminação. Depois deste diálogo acontecer entre o Buda e o Furuna, o Buda começou a glorificar, a elogiar o Furuna, dizendo que ele não ficou bom, um exímio pregador, assim, de repente, do dia para a noite, ou que ele se lapidou muito bem durante esta vida. O Buda, mais uma vez, esclarecendo a pregação via elo passado para o elo presente, que liga a um elo futuro, evidenciou sobre Furuna ter
servido a 900 milhões de Budas. É um número estrondoso. 900 milhões de Budas. Já é difícil, né, encontrar um Buda. O último Buda que apareceu na Terra foi há 3.000 anos atrás, o Buda Shakyamuni. E este Furuna, para poder chegar onde chegou nessa vida, há 3.000 anos atrás, no período em que o Buda viveu, fisicamente, ele já havia servido a 900 milhões de Budas. E graças a isso, a esse espírito servil, a toda essa dedicação, é que agora ele era este bom pregador. E também ele era bom não só por empregar, mas sim também compreender e transmitir com sabedoria aquilo que ele havia aprendido. E graças a todo esse esforço e dedicação, o Buda esclareceu que o Shubodai, que o Furuna era alguém que havia adquirido a sabedoria livre dos 4 tipos de expressão. Somente alguém dotado dessa dedicação, de ter servido 900 milhões de Budas, pode ser alguém assim como Furuna, que adquiriu o poder da sabedoria livre dos 4 tipos livres de expressão. Ou seja, nós falamos, nós somos obrigados, por meio da palavra, a realizar as nossas transmissões. E não é, parece que é, mas não é fácil transmitir o nosso sentimento a alguém, transmitir algo a alguém. Geralmente a palavra ela é muito vaga, e às vezes nós falamos uma coisa, a pessoa interpreta a outra pessoa, interpreta outra coisa. E isso denota o quê? A nossa dificuldade, incapacidade em transmitir algo com mais precisão. Alguém que é dotado da sabedoria, da livre expressão, assim como o Furuna, ela tem 4 tipos de poderes essenciais para alguém que realiza a transmissão com categoria. A primeira forma livre da sabedoria, no caso do Furuna, é o fato dele poder transmitir a lei do Dharma de todas as formas, de forma rasa, de forma profunda, e sempre que ele transmite sobre o Dharma sagrado, a pessoa entende. A segunda capacidade da livre expressão são os significados. O Furuna ele conseguia explicar, pregar o Dharma e os seus significados, levando as pessoas a uma profunda compreensão. A terceira capacidade da livre expressão de Furuna era saber encontrar as palavras precisas, todas as palavras, para poder aplicar a sua pregação, a sua transmissão. E o quarto livre poder de expressão da sabedoria é saber pregar com alegria. Então a pessoa que é dotada dessa livre expressão dármica, dessa livre expressão dos significados, deste livre encontro com as palavras e dessa livre e alegre pregação, quando a gente escuta alguém pregar dessa forma, a voz da pessoa que prega e a pessoa que ouve, o ouvinte, eles se tornam coadjuvantes para entrar em cena. Apenas a voz que prega
a voz do ensinamento, que é a voz de Buda. Então é o estilo ideal de pregação apresentado aqui pelo Furuna. Mas por que isso é possível? Pregar dessa forma é possível? Fazer a voz se tornar na própria voz do Buda, e nós, pregadores e ouvintes, nos tornarmos coadjuvantes dessa voz que prega, dessa voz que transmite. Somente pela objetiva e profunda dedicação, pelo espírito que não busca recompensa por isso, pelo espírito que prega com pureza, sem vaidade e com humildade. Simplesmente prega pela veracidade e nobreza de espírito. É por isso que o Furuna recebeu a concessão da iluminação. Depois, ainda mais adiante, o Buda irá conceder a iluminação a outros 500 e poucos discípulos, e ainda fundamentará, tudo isso será fundamentado com a parábola da joia escondida no colarinho. Mas essa parábola e o restante dessa parte do capítulo eu vou deixar para o nosso programa da semana que vem, finalizar esse capítulo, prenúncio aos 500 discípulos, e entrar depois, logo em seguida, no 9º capítulo, que também é um prenúncio de iluminação, dessa vez para Ananda e Ráfula. Muito obrigado a todos que participam deste nosso programa Despertar Budista. E vamos lembrar de recitar o mantra da iluminação Namu-myoho Renge-kyo diariamente, pois pronunciar o mantra Namu-myoho Renge-kyo é semear a felicidade. Ao iniciar o dia, ofereça as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações com paz e serenidade. Ao final do dia, faça o mesmo para agradecer ter vivenciado mais esse dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista se inicia e termina com as orações. Não deixe de praticá-las. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge-kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Mestre Baragini Suishoni